Olá pessoal, meu nome é Leandro Torres e sejam bem-vindos a mais uma aula dentro do nosso programa de formação acelerada em OutSystems. Hoje vamos falar um pouquinho, passar alguns slides sobre a metodologia de delivery, de entrega dos projetos utilizando a plataforma low-code da OutSystems. Tá? Bom, existem alguns norteadores aí para a nossa entrega, da nossa entrega dos projetos. Tá? Um dos norteadores é que vai existir uma quantidade de horas orçadas, vendidas, planejadas para entrega. Então não é um projeto que vai ter tempo infinito para a gente executar, não. A gente vai ter uma quantidade de horas e quantidade de tempo para executar esse projeto. Tá? Então a gente tem que ter isso sempre em mente para poder atender as expectativas da nossa empresa ou do nosso cliente para quem a gente está prestando o serviço. Tá? Então a gente tem que, por isso é tão importante o planejamento das etapas anteriores para que a gente seja assertivo na hora que a gente vai executar o nosso desenvolvimento, tá? O desenvolvimento, outro norteador é que o desenvolvimento é de forma interativa, né? Teve uma aula que eu mostrei, né, uma figurinha onde tinha o cliente precisava se locomover e um approach era a gente ter interações, mas não entregar até a etapa final aquele veículo que vai fazer a locomoção e o approach mais adequado era em cada interação, tem isso também, em cada interação, então nós vamos executar com interações, mas em cada interação a gente já procurar entregar para o cliente algo pronto para que ele possa utilizar mesmo que parcialmente, tá? Então essa é das ideias, que a gente tem um desenvolvimento feito em várias interações, em ciclos, e que a cada ciclo a gente entregue já algo que o cliente possa utilizar, tá? Uma gestão transparente, né? Outro norteador aqui da metodologia, que a gente ofereça uma gestão transparente. Normalmente nos projetos tem tanto uma equipe de gestão de projetos de quem está prestando serviço e também do lado do cliente, que interagem todo o tempo, tá? E que trabalham em time para o sucesso desse projeto que nós estamos desenvolvendo, tá? E a ideia é que toda a gestão seja transparente, né? Que todas as situações sejam discutidas e em conjunto a gente chegue a soluções, tá? Também que essa metodologia, que a metodologia nos permite um norteador que ela seja flexível, né? Eventualmente durante o desenvolvimento, até mesmo porque talvez a gente tenha alguma falha na coleta de informações no início, seja em momento de venda ou mesmo no começo do projeto, na fase de business vision, talvez tenha alguma falha de entendimento do contexto, do que precisa ser feito, e durante esse projeto, à medida que o pessoal vai testando e vai usando, vão surgindo essas necessidades que nós não havíamos mapeado. Então, assim, a metodologia permite que a gente possa ter flexibilidade para incluir em algum desenvolvimento futuro, próximo, aquelas necessidades que eventualmente podem até ser muito importantes ou muito urgentes. Tá? Como eu comentei, a ideia é que ela seja colaborativa, certo? Então tem muita interação durante o desenvolvimento, não é só baixar a cabeça e desenvolver, não. Tem a ver com fazer reuniões de entendimento, tem sessões diárias onde se conversa, todo mundo se conversa para a gente tentar entender quais são aqueles impeditivos para que o desenvolvimento possa executar com sucesso naquele dia. Então, assim, tem muita colaboração, né? Tem reuniões, né? Tem ritos que são espaços para a gente coletar os feedbacks, para que a gente possa, nas próximas etapas, próximas interações de desenvolvimento, a gente aplicar mudanças em prol do benefício da entrega que nós vamos fazer, né? Geralmente a gente faz sessões então de aprendizados, né, daquela interação, tá? E também que a gente consiga, né, um dos norteadores, que a gente consiga ter uma visibilidade completa do progresso da execução do nosso projeto, inclusive a gente tentar antever se nós vamos atrasar ou se nós vamos exceder algo que era previsto no projeto, tá? A metodologia da OutSystems, ela tem essas etapas aqui, tá, pessoal? Ela começa com o setup, depois nós passamos por uma fase chamada de iniciação, o setup demora uma semana, perdão, a iniciação de 1 a 2 semanas, depois nós temos o fluxo de interação, mês de desenvolvimento, que a galera está desenvolvendo, né? A ideia é que cada interação tenha de 2 a 3 semanas, não menos e não mais, tá? A gente pode ter várias interações correndo ao mesmo tempo, não há problema. Então, eu posso ter várias equipes, cada uma atuando num pedaço do projeto, mas que cada interação, cada fluxo, que não dure mais do que 2 a 3 semanas, para a gente não se perder aí
no planejamento, na execução do projeto, tá? Depois tem uma fase de solution release, que pode demorar de 1 a 4 semanas, onde efetivamente a gente faz os últimos ajustes para que a aplicação entre em produção e nesse momento ela vai entrar em produção. E aí depois nós temos uma semana de pós-produção e depois um encerramento que é mais baseado nos aprendizados que nós tivemos até em prol das novas execuções e novas implementações de projeto que vão ter, tá? O slide seguinte tem um detalhamento um pouco maior sobre cada etapa. Então, na etapa de setup, a gente faz a preparação do projeto. Na iniciação, a gente faz o planejamento high level do projeto e define as metas, certo? Depois, no nosso fluxo de interações aqui, né, nossa etapa de interação, é aqui que a gente faz o desenvolvimento em si da aplicação, né? Depois, né, fim da interação, fim do projeto, aqui que a gente faz o rollout da solução para a produção, aqui que a gente atualiza as informações de projetos, aqui que a gente faz os últimos testes finais e corrige alguma coisa que acabou escapando, né, um teste mais abrangente. Enfim, aqui que a gente faz a estabilização né, de tudo e que a gente faz, ou coloca em Go Live, de fato, a nossa aplicação, tá? E depois aqui algumas etapas no pós-produção possíveis, né? A gente faz uma transferência de conhecimento ou para a equipe que vai operar interna ou para a equipe do cliente que está nos contratando. Então, nessa etapa de pós-produção que a gente faz uma transferência de conhecimento, faz monitoração, faz ajuste de algo que precise, em relação à performance, etc. A gente pode discutir também sobre o roadmap nesse momento de novas melhorias, até porque muitas vezes a gente sai de um projeto com backlog já de atividades que podem iniciar e serem executadas à luz de um projeto novo, tá? A gente valida que os critérios de sucesso foram alcançados, certo? E por fim, no encerramento, a gente trata mais sobre o que aconteceu no projeto e quais são os insumos que nós podemos levar para os projetos seguintes, tá? Então são essas etapas, pessoal. Principalmente essas 4 primeiras aqui, que é setup, iniciação, interação, solution release, tá? E aí depois pós-produção e closure, tá bom? Mas principalmente essas 4 primeiras aqui é importante que a gente conheça bem, tá? Bom, é importante, né, dentro de um projeto existem vários perfis de pessoas que vão estar atuando, né, cada um com a sua especialidade e com um foco dentro do projeto, né? Aqui tem um exemplo de alguns perfis que são possíveis, né, pessoal? Então, nós temos o pessoal aqui que... nós temos o key users, aquelas pessoas que vão usar as aplicações. Nós temos o time de qualidade, que vai garantir que o que nós estamos desenvolvendo está sendo feito com a qualidade adequada e está atendendo a necessidade que foi prevista, né? Nós temos o gerente de projeto, né? Nós podemos ter pessoas que são especializadas na parte de infraestrutura, por exemplo, né? A nossa aplicação ela precisa se conectar com a infraestrutura do nosso cliente ou com uma infraestrutura existente dentro da nossa empresa, né? Então, é importante a gente incluir essas pessoas, né? A gente tem arquitetos, né, de soluções, que a gente tenha os TLs, ou Technical Leads, né? Aquele pessoal que conduz o desenvolvimento feito pelos developers. Enfim, nós temos vários personas que vão estar atuando dentro do nosso projeto em conjunto de forma colaborativa, tá? Então é importante que a gente saiba disso, tá? Realmente um projeto enterprise e profissional não se trata de um desenvolvedor baixar a cabeça e começar a desenvolver, tá? Não se trata disso, pessoal. Tá? Também se trata disso, mas não somente disso. Isso eu vou confessar, é a parte menor e mais simples do trabalho, tá? Bom, nós temos na iniciação do projeto ali, né, nós temos a preparação, né, que acontece até na parte de setup, né, que basicamente a gente vai pegar as informações de vendas, né, o pessoal, caso foi feita a venda para um cliente entender se também eu acho que se eu estou numa empresa que comprou uma solução, um projeto de alguém, eu tenho que falar com o pessoal de TI, eu tenho que falar com o pessoal de compras para entender o que foi combinado, o que se espera, enfim. Então, a gente entender. No caso foi feita uma venda para um cliente final, o nosso time de vendas fez a venda, eu preciso conversar com eles para entender o que foi combinado com o cliente, que expectativas precisam ser atendidas, né? Por que o cliente comprou isso, quais são as metas que o cliente tem, quais são as necessidades. Então, é o primeiro momento que a gente vai interagindo já com o nosso próprio time de vendas sobre o projeto, tá?
A gente já pensa um pouquinho na alocação das pessoas, quem é que vai fazer parte do time de entrega, tá? A gente planeja o workshop de iniciação que vai ser feito. A gente já marca uma primeira reunião com o cliente, tá? Para se apresentar, enfim, e falar sobre as etapas seguintes do projeto, dar uma visão de como o projeto vai seguir, tá? Segue de maneira genérica. Né, dar uma olhada para ver se todos os critérios de infraestrutura que são necessários já estão disponíveis. Então, por exemplo, se a nossa plataforma OutSystems já está disponível, se a plataforma OutSystems, se o cliente ele quer que a gente conecte para validação de usuários em algum servidor LDAP, para fazer a autenticação de algum usuário, se esse servidor vai estar disponível, com que equipe, quando vai estar disponível, assim por diante. Ou seja, se a infraestrutura está disponível já para a gente começar as atividades ou quando vai estar disponível, né? E a gente faz uma revisão um pouco da ferramenta de gestão, né, do processo, enfim, a ideia da preparação é fazer isso, tá? A iniciação é quando o projeto realmente starta, né? E aqui é aquela ideia da gente construir a visão, né, do projeto, construir aquela série de documentos que vão nos suportar, tá? Aqui tem alguns exemplos, né? Qual vai ser a arquitetura que vai ser construída, qual que vai ser as interfaces, o tipo de interface, né, a experiência de usuário que nós vamos fornecer, como que esse projeto vai responder às maiores necessidades, né, dos nossos usuários que vão utilizar essa aplicação, seja usuários internos ou externos, enfim. Então a ideia na iniciação é que faça isso, tá? No final dessa etapa de iniciação, a ideia é que a gente entregue um documento de Business Vision, que nós repassamos numa aula anterior, tá? Que a gente já tem estabelecido uma interação de alto nível com todas as pessoas lá, principalmente os stakeholders, né? Os responsáveis pelo projeto, pela condução da empresa que vai utilizar essa aplicação que nós estamos desenvolvendo. Que a gente, já que nós vamos na etapa seguinte começar já uma interação de desenvolvimento, que nós já tenhamos definido as principais histórias para essa primeira interação, ou seja, que nós tenhamos já escrito as principais atividades que vão ser executadas de desenvolvimento que vão ser executadas nessa primeira interação, né? Que a gente tenha feito um kickoff, é bem bacana o kickoff, é muito importante, não podemos esquecer nunca de fazer um kickoff para reunir todo mundo da empresa e de quem vai prestar o serviço juntos para criar aquele engajamento que nós falamos, né? Entender como é que vai funcionar um alinhamento na parte de entrega, né? Que ritos nós vamos utilizar, tá? E também isso aqui é bem importante, pessoal, a gente discutir o que é a definição de uma atividade que foi escrita para ser feita, ou seja, quais são os critérios para que uma atividade, que nós vamos chamar agora de histórias, né? Que as histórias, qual é o critério para que uma história de desenvolvimento esteja pronta para ser desenvolvida, né? Então, o que é a definição de ready, está ready para ser desenvolvida, e quais são aqueles critérios que nós vamos utilizar para definir que elas estão concluídas, tá? Então, a gente discutiu um pouco sobre isso, tá? Então, essa é a ideia da iniciação, tá? Depois nós passamos para a etapa de interação, onde vai acontecer o desenvolvimento. Como eu comentei, geralmente ela dura de 2 a 3 semanas, e é um processo interativo, incremental e também flexível, pessoal. Não há muito... e colaborativo, né? Então, é um processo bem bacana de desenvolvimento, tá? Basicamente, ele é composto por 3 etapas, tá? Então, uma etapa é onde a gente faz o desenho onde a gente cria o backlog de atividades que nós vamos executar, o backlog de histórias que nós vamos desenvolver. É ali que nós discutimos um pouco a priorização, o que nós vamos priorizar desse backlog de histórias. Aqui que a gente analisa e define as atividades, as user stories que nós vamos utilizar para desenvolver. É nessa etapa que a gente faz o desenvolvimento em si, né? E depois a gente testa, enfim, valida à luz dos critérios de aceitação se o que foi desenvolvido está atendendo a expectativa do projeto. Né? Aqui um detalhamento um pouco maior de cada etapa, né? Shape, a build e o accept, né? Eu acho que vale a pena ressaltar aqui, pessoal, que um rito bem importante que existe na hora de desenvolvimento, tá, pessoal, é um rito chamado Daily Scrum. O Daily Scrum nada mais é do que uma reunião que dura 15, 30 minutos no começo das atividades, então geralmente acontece no período da manhã, onde
se reúne tanto pessoas do cliente quanto pessoas da nossa equipe de desenvolvimento, ou seja, se reúne pessoas de desenvolvimento de ambos os times, onde a ideia é validar se há um entendimento sobre o que precisa ser feito no dia, se há alguma dúvida sobre aquilo, e é onde também a gente em algum momento comenta sobre algo que aconteceu nas interações anteriores ou no dia anterior, alguma coisa que a gente possa melhorar já nesse dia em relação ao desenvolvimento, tá? Então, o desenvolvimento numa interação, na metodologia OutSystems, né, o dia não começa com a mão no teclado, ela começa com uma daily scrum, e aí depois as pessoas partem para fazer o desenvolvimento daquelas atividades, aquelas histórias que estão pré-definidas para ela, tá? Então, é bem importante que vocês saibam que tem esse rito, e é bem bacana porque isso também garante o engajamento, garante a fluidez das informações, é um momento onde é dado um feedback rápido sobre o que aconteceu no dia anterior e se está tudo certo para fazer o desenvolvimento, se há alguma dúvida. Então, isso é uma forma da gente garantir a assertividade no desenvolvimento que vai ser feito naquele dia, tá? Todo esse ciclo, né, que nós vimos de interação, na verdade, ele tá acontecendo em torno das histórias que nós vamos desenvolver, né? Então, a gente tem o shape, né, essa etapa de shape, que a gente escreve as histórias, escreve o backlog de histórias, onde a gente refina, certo? E a gente valida quais histórias já estão ready para serem desenvolvidas na próxima etapa, que é a etapa de build. Então, é feito todo o planejamento da interação que vai ser executada, a próxima interação, é feito o desenvolvimento e teste, a gente coleta os feedbacks, né, naquela etapa de aceitação lá, de accept, né, para fazer alguma correção que seja no próprio desenvolvimento. E por fim, a gente valida se essas histórias que estavam pré-definidas para serem executadas nessa interação, se elas estão atendendo os requisitos de DONE, né, de OK, feito, né. Enfim, aí tem toda essa parte de demonstração, accept, e aí a gente recomeça esse ciclo. Então, na verdade, esse ciclo de interação, ele é bem importante a gente conhecer um pouco esse ciclo das histórias, né, de como escrever uma história correta, enfim, isso vai ser objeto de uma aula futura logo na sequência, tá? Nós temos aqui a última etapa aqui, que a gente vai passar, que é a parte de solution, né? É um momento onde os stakeholders, né, os sponsors e os usuários testam a aplicação de forma inteira, né, feito um teste integrado, né, é feito o refinamento de algumas melhorias que foram descobertas, sempre tem, pessoal, sempre é bom guardar algum tempo no nosso cronograma para que as melhorias sejam implementadas nessa fase. Não dá para pensar assim que alguém vai testar e já vai botar em produção no dia seguinte, não, sempre tem que reservar algum tempo ali para que se faça esses ajustes finais, tá? E a ideia é que no final dessas etapas aqui do solution, a aplicação, né, a solução esteja já em produção, tá? E o cliente, né, ou a área que nós criamos, para a qual nós criamos essa aplicação, já começa a se beneficiar do seu uso, tá? As maiores atividades aqui, pessoal, só para relacionar, então, é o teste UAT, que nós chamamos, que é User Acceptance Test, esse teste integrado, tá? A gente detalha bem qual é o plano de rollout, né? Como é que nós vamos colocar em produção essa aplicação, define, né, ou escreve quais são os critérios para a gente colocar em produção ou não colocar em produção, o que acontece também caso entre em produção não entre da maneira correta, isso é difícil com a plataforma OutSystems, mas quais são os critérios de fallback, etc. E também a gente já planeja qual vai ser o knowledge transfer e o treinamento do cliente, né, que vai ser executado na etapa de pós-go live, né, tá? Então é isso, pessoal, que tínhamos para hoje. Obrigado e até a próxima aula.